Olá, pessoal, bom dia a todos. E começamos agora o nosso segundo dia de programação comemorativa dos 15 anos do CETENANO UFMG, já agradecendo a presença de todos por estarem aqui conosco novamente, e lembrando mais uma vez que esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, o link está lá no nosso grupo do WhatsApp, podem compartilhar com os amigos. Quem for fazer foto, vídeos, lembrar de marcar o CETENANO para a gente compartilhar também esse momento. E também está sendo transmitido aqui na nossa sala ao lado. Para reiniciarmos o nosso evento com chave de ouro, teremos a segunda mesa redonda com o tema CETENANO, inovando o presente, construindo o futuro. Convido a nossa colaboradora Marina Praz Santos para ser a moderadora dessa mesa redonda e também os nossos convidados Ariadne da Silva Arcas, da Embrapi, Giovana Castro, da Vale, e o professor Carlos Arruda, presidente da FAPEMIG. Desejamos a todos uma boa conversa. Muito obrigada, Marcelo. Deixa eu posicionar aqui o microfone para o pessoal me ouvir bem. Bom dia a todos e todas, tanto o pessoal que está aqui no auditório, quanto quem está nos acompanhando pela transmissão. Para mim, é uma alegria imensa, uma grande honra estar aqui hoje, podendo moderar essa mesa redonda. Eu agradeço muito ao professor Rodrigo Gribe e à professora Glaura pela oportunidade, e aos nossos convidados também pela disponibilidade de estarem conosco hoje. A nossa ideia aqui é ter uma conversa mesmo. Então, a gente preparou 2 grandes momentos. A gente vai reservar cerca de 40 minutos aí para uma apresentação inicial dos nossos convidados e para 3 perguntas que foram preparadas antecipadamente. Depois, a ideia é que a gente tenha mais 20 minutos para perguntas do público presente aqui no auditório e para os convidados entre si também. E também teremos alguns minutos aí para fechamento, né? Mensagens finais. Nossa intenção aqui não é esgotar nenhum tema, e sim provocar uma conversa que a gente espere que possa continuar para além daqui. Então, bom dia novamente para os membros da mesa. Eu gostaria agora que cada um se apresentasse, contasse um pouquinho de si, para depois a gente, então, começar as perguntas. Vamos começar, então, pela Ariadne, por favor. Está funcionando? Funcionando? Tá. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Agradeço pelo convite de estar aqui com vocês nesse momento. Também parabenizo o CETENANO pelos 15 anos. Eu me chamo Ariadne Arcas. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos pelo Instituto Federal do Mato Grosso. Possuo mestrado e doutorado em nanotecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também possuo um MBA e uma especialização na área de alimentos. Atualmente, eu estou na Embrapi como especialista de inovação industrial. Sou responsável pela unidade CETENANO no acompanhamento e sou a interface da unidade dentro da Embrapi, que fica localizada em Brasília, no Distrito Federal. A Embrapi é uma empresa... você quer que eu apresente agora? Eu acho que deve poder falar rapidinho, assim, mas depois, também nas respostas, pode complementar mais. Legal. Só falar resumidamente visão geral sobre a Embrapi. A Embrapi é uma organização social sem fins lucrativos. Ela é vinculada ao MCTI, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao Ministério do Desenvolvimento Industrial, Serviços e Comércios. Ela auxilia as unidades credenciadas, unidades da Embrapi, desenvolvimento de pesquisa e inovação, desenvolvimento de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com recursos não reembolsáveis para investimento em pesquisa na área industrial, especificamente na indústria brasileira. E a minha relação, resumidamente, né, minha relação com o CETENANO vem de longa data, desde o meu mestrado. Apesar de ser na UFRJ, nós já tínhamos a referência do CETENANO na área de nanotecnologia, então nós tínhamos a curiosidade de conhecer o CETENANO. E, após o meu doutorado, ingressei na Embrapi, como especialista em inovação industrial, juntamente no mesmo período em que o CETENANO foi credenciado como unidade Embrapi. Então, eu faço aniversário junto com a unidade. E, desde então, esses laços fortaleceram, né, e eu fico muito feliz de acompanhar a unidade e ver o quanto ela desenvolveu em um curto período de tempo. Bom dia a todos. Primeiro, também gostaria de agradecer o convite. Ontem não pude estar aqui, mas vi que foi um evento bem legal. Eu chamo Giovana,
Eu sou engenheira de materiais, eu sou formada pelo Cefet, Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte. Atualmente, eu sou engenheira sênior de materiais na Vale, eu trabalho já há 8 anos na parte de desenvolvimento de materiais lá. E o CETENANO, desde o meu primeiro ano, que eu entrei como estagiária, a gente já tinha projetos juntos lá. E 2018, e desde 2018, aí, a gente tem essa interface. Nos primeiros meses que eu entrei, eu lembro de vir aqui numa apresentação de relatórios para resultados preliminares do nosso primeiro projeto. E, desde então, a gente tem seguido aí a parceria com outros projetos, pensando já em outros. E é muito bacana isso. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Carlos Arruda. Eu sou engenheiro mecânico pela UFMG e tenho mestrado em administração pela UFMG e doutorado na Inglaterra. Eu fui professor na Fundação Dom Cabral durante muitos anos, onde eu fui professor na área de inovação, de competitividade, de empreendedorismo, e também fui responsável pelo que seria na Universidade de Pró-Reitoria de Pesquisa. Lá a gente chama de Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. Tem 2 anos que eu estou na FAPEMIG. Foi uma experiência interessante, porque eu era pesquisador FAPEMIG, tinha projetos patrocinados pela FAPEMIG, então nunca imaginei estar do outro lado da mesa, né, tomando decisões. Algum bolsista FAPEMIG? Quer ver quanta honra? Eu falo que a gente existe para vocês. Pesquisadores com o projeto FAPEMIG, é claro, CETENANO, né, nosso parceiro. Eu acompanhei a criação do CETENANO, eu estava conversando isso com o Luiz Gustavo. Eu era membro do conselho do CTIT, o Ado Jório era o presidente, depois ele foi pró-reitor, e mais ou menos na época da criação. Então, eu acompanhei essa ideia, que é uma ideia muito interessante, né, que surgiu de baixo para cima, dos professores para a UFMG, e eu acho que vocês são exemplo do que, né, como construir essa ponte entre a indústria, está aqui, né, a Vale, Embrapi, e a academia. Eu acho que essa conexão é fundamental. Na FAPEMIG, então, não vou antecipar, mas na FAPEMIG, quando eu cheguei, eu trabalhei durante muitos anos desenvolvendo indicadores de competitividade. O Brasil é comparado com 60, 120 outros países no mundo, dependendo do relatório de competitividade, e a gente coleta dados, tanto na indústria, quanto no governo, quanto na sociedade, na academia, inclusive, e esses dados são comparados com outros países. São 365 dados que, anualmente, a gente coleta, baseado num modelo que é estranho para a academia, porque ele combina dados estatísticos com dados de opinião. O entendimento é de que, no processo de decisão de um decisor que vai fazer investimento, baseado numa teoria de um prêmio Nobel da década de 50 ainda, a capacidade racional de decisão ela é limitada. E o limite está baseado em valores, em percepções, muito mais do que decisões absolutamente racionais. Então, usando essa lógica, a gente combina, né, o relatório continua, eu não estou mais, mas o relatório continua. Os relatórios, eles combinam esses dados. E nessas análises desses dados, nos anos 90, um professor da Universidade de Harvard questionou o que poderia fazer um país se tornar mais competitivo. Então, como a gente tinha uma série histórica, eu comecei nessa pesquisa no final dos anos 80, o Brasil foi incluído quando a gente começou a pesquisa, a gente permitia analisar alguns países que evoluíram nos relatórios de competitividade ao longo desses anos. Então, é lógico que você tem fatores como democracias, tem liberdade econômica, tem evolução de modelos econômicos, tem políticas públicas, como fatores que influenciam. Mas, no final da análise dessa complexidade, analisando 120 países, numa série histórica longa, a gente chegou à conclusão que o único fator que é capaz de tornar um país mais competitivo é a sustentação da sua capacidade de inovar. E a gente trabalhou no que nós chamamos de cadeia de valor de inovação. Então, a cadeia de valor de inovação começa com vocês, com gente, com talentos, com humano, pessoas capazes. Independente da área do conhecimento, se eu tenho pessoas qualificadas, capazes, eu desenvolvo essa capacidade de inovar. Então, o fator humano era o fator essencial, é a base dessa cadeia de valor, é a formação de pessoas, ter gentes qualificados. Isso, no Brasil, é um problema, não na universidade, mas na formação fundamental, né? Não preciso falar, o Brasil é um país muito pouco, de baixa qualidade da educação.
os testes que avaliam a educação fundamental, como o teste PISA da OCDE, colocam o Brasil entre os piores do mundo. E é lamentável, e eu sei que é uma história complexa e de difícil mudança, mas é a nossa realidade. E nós analisávamos também fatores como a qualidade da educação superior, etc. E nisso o Brasil está relativamente bem. O segundo elo da cadeia é a ciência. E aí o Brasil está bem, na Unesco o Brasil está lá na 13ª, 14ª posição, perdendo posições. E aí eu acho que o papel de vocês é fundamental, entender por que o Brasil está caindo. O Brasil é o país que mais caiu em termos de impacto da ciência, depois da Rússia. Rússia número 1, Brasil número 2, nos últimos 10 anos. Isso está ligado, aí, espero que vocês tenham debatido muito, né, que é a interseção da nanotecnologia com a inteligência artificial, com a computação quântica, etc. Isso está ligado a esse aspecto. A ciência brasileira ainda não é digital, e a gente precisa avançar muito nisso, né? Hoje, as grandes publicações, né, os prêmios Nobel, né, de várias áreas de conhecimento combinam, né, como foi da física, da química, né, combinam inteligência artificial com química, com física. Então, nano é fundamental, e espero que vocês tenham aqui nos 2 dias debatido e tratado esse assunto. Esse é um assunto que nos preocupa muito na FAPEMIG, né, como nós ajudamos as instituições a tornar-se interdisciplinares, né? Não estou aqui num grupo de físicos, provavelmente a grande maioria de vocês, mas talvez estivéssemos aqui junto dessa sala pessoas de outras áreas, como, né, ciência de computação, etc., somando ao conhecimento que vocês estão desenvolvendo. Então, ciência é o segundo elo da cadeia, é um elo que o Brasil está relativamente bem. Quando eu olho em Minas Gerais, como o FAPEMIG, vejo que é um elo que a gente tem um potencial espetacular, apesar de um certo descuido, talvez até da própria FAPEMIG, sobre a qualidade, né? A nossa preocupação não só de fomentar e apoiar a pesquisa, mas também cobrar que essa pesquisa que esteja sendo realizada é com qualidade. Talvez o Gustavo ontem tenha comentado algumas ações que a gente tem feito sobre isso. Uma delas que eu tenho muito orgulho, e nós temos muito orgulho, que é a valorização dos pesquisadores jovens. Nós criamos vários mecanismos na FAPEMIG para apoiar o jovem cientista, porque o cara que ganha o prêmio Nobel aos 60 anos, ele não fez a pesquisa aos 60 anos, ele fez a pesquisa aos 30 anos. Né? O Einstein desenvolveu a teoria da relatividade com 20 e poucos anos. Então, nós temos que apoiar esse jovem nessa fase para ele arriscar, experimentar e criar aquele conhecimento que vai ser impactante e reconhecido 20, 30 anos depois. Ciência, então, é um lado do elo da cadeia, da nossa cadeia de valor de competitividade fundamental. O terceiro elo, aí onde entrou a nossa relação com a CETENANO, quando a gente chegou e viu que havia pouca transferência desse conhecimento gerado, né, numa ciência muito forte, para a sociedade, né? Como transportar, como levar para a Vale, para a Petrobras, enfim, para a indústria, para a agricultura, o conhecimento que vocês estão desenvolvendo aqui. E aí a gente viu uma tentativa até de, às vezes, reinventar a roda, e foi onde entrou a Embrapi, né? A FAPEMIG entendeu, nós entendemos que não precisavam criar o que o governo federal já tinha criado, que é a Embrapi, e essa ponte de relacionamento setor público, setor empresarial, academia e setor empresarial. Então, a gente ligou para a Embrapi e falamos, queremos estar junto. A primeira reação do antigo presidente, o Francisco Saboia, foi, mas vocês querem fazer o quê? Eu falei, não tenho a menor ideia, porque nós não tínhamos feito ainda, né? Eu acho que esse é o espírito da inovação. Aí, o que nós fizemos? Né? Nós fomos perguntar aos coitados da Embrapi, as unidades Embrapis. Tivemos aqui, né, Rodrigo? E chamamos a turma, os coordenadores das unidades, falamos, e aí, como que a FAPEMIG pode ajudar? E aí descobrimos que a gente podia ajudar muito mais do que a gente tinha imaginado, apoiando o desenvolvimento, vou chamar na linguagem empresarial, o desenvolvimento comercial. Tecnologicamente, vocês já estavam muito bem avançados, por isso vocês tinham se tornado unidade Embrapi, mas comercialmente tinham alguns riscos aí, e isso poderia ameaçar a continuidade, a manutenção desses estados. Então, foi onde a gente entrou, né? Espero ter contribuído, estarmos contribuindo, estamos juntos, né? E nas dores, principalmente, e nas alegrias, como hoje, celebrando 15 anos, junto com vocês. Esse é o terceiro elo da cadeia, que é a capacidade de transformar conhecimento científico em tecnologia, em aplicar, em resolver problemas da indústria e da sociedade. E o último elo da cadeia, que é o elo da inovação, o Brasil também não está mal, a gente tem uma boa capacidade de inovar e tal,
talvez um pouco amadoristicamente ainda, segundo as nossas várias análises. Meu primeiro projeto com a FAPEMIG, lá nos anos 90, era um projeto chamado de Minas no Mundo para Minas, que era alavancar a capacidade de inovação das médias e grandes empresas mineiras. A gente identificou vários problemas, a inovação olhando no retrovisor. O que é isso, olhando? Quando você inova não para gerar algo novo para o futuro, que é o conceito base de inovação, mas para compensar perdas competitivas do passado. Então, as empresas perdiam competitividade, ia lá e corria atrás, inventando o que o outro já fez. É normal num país como o nosso, mas isso não significa um avanço na inovação. Significa um passo, mas não um avanço. Inovação de caráter muito incremental, de melhoria, etc., o que não é ruim, mas não é suficiente. Então, nós empenhamos em apoiar o desenvolvimento de empreendedores, né, tais como Cientista Empreendedor, Way, etc. Agora nós vamos lançar o CID novamente esse ano, e outros editais como o Compete Minas, que já existia, mas era um fracasso. Era uma ideia fantástica que estava fracassando, sobrava 60% do recurso que tinha sido alocado, porque ele não passava a linguagem legal. E aí nós mudamos o Compete, ele teve no ano passado 700 propostas, esse ano, e foi uma briga feia, né? Colocamos 50 milhões em edital, recebemos mais de 200 milhões de propostas, ou mais que isso, quase 300 milhões de propostas. E das 700 submetidas, a gente só aprovou 95, e isso mostra que a gente pode apoiar mais e tal. Então, o modelo está funcionando, parceria com o SEBRAE, com a Federação das Indústrias, com outros. Precisamos que mais empresas sejam inovadoras em Minas Gerais, não só para a melhoria, mas também para inovações mais disruptivas, radicais, etc. E aí o papel de vocês é outra vez fundamental. E foi o que a gente fez. Falou, empresa, você quer inovar? Vai lá no CETENANO. Né? Nós te levamos lá na Federação das Indústrias, fala, conta para eles o que vocês estão fazendo lá no CETENANO. E tal, ele engaja essa turma. Né? A Vale já sabe, mas a média empresa, que talvez precise tanto de vocês quanto a Vale, nem estava sabendo e tudo. E isso deu certo. Né? Mais de 70% das propostas vieram em parceria, uma empresa com uma academia, com representantes da academia. Então, eu acredito que esse é o nosso papel, né? como instituições, como sociedade, que é alavancar essa cadeia de valor e cobrar, né? Que a gente faça cada vez melhor aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer, que é promover inovação em Minas Gerais. Obrigado pelo convite. Novamente, parabéns pelos 15 anos. Muito obrigada. Depois dessa aula, por favor, os aplausos. Então, agora a gente aprendeu muito sobre os elos da cadeia de valor da inovação. É isso, certo? Perfeito. Então, eu acho que a gente já pincelou bem o Sistema Nacional de Inovação atual, né, e talvez até mesmo o papel do CETENANO nele. Então, eu acho que vamos falar um pouco de futuro, para a gente não deixar, né, essa discussão para depois. Eu acho, professor, que nós vamos discutir agora os assuntos que você falou que a gente tem que discutir no nosso evento, né, comemorativo. Então, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Nós estamos completando 15 anos, temos aí um olhar agora para os próximos 15. Também queremos, né, 25, 50, mas vamos pensar nos próximos 15. Eu gostaria que cada um destacasse uma questão científica ou tecnológica que considera relevante para os próximos 15 anos e com a qual acredita que o CETENANO possa contribuir dentro da sua área de competência, né, das suas linhas de atuação. E aí que nos contasse especificamente como acredita que o CETENANO pode contribuir. Bem, a unidade CETENANO está dentro do ecossistema de inovação, extremamente inserida. Um dos pontos que eu levo em consideração e que, para mim, é extremamente importante é com relação à síntese do grafeno e também dos nanotubos de carbono. O CETENANO ele executa já há algum tempo, há 15 anos, e com a unidade Embrapia há 2 anos e meio, projetos altamente disruptivos, complexos, no entanto, ainda com um nível de maturidade um pouco mais baixo, né, entre 3 a 6. Então, para os próximos anos, espera-se que, junto com a Embrapi, né, com os investimentos da Embrapi, a Embrapi vai proporcionar, nos próximos projetos, tem recursos específicos para aumentar o TRL desses projetos. Então, espera-se, ao longo dos anos, que evolua cada vez mais
esses projetos, principalmente na parte do grafeno, nanotubo de carbono, que eles possam estar inseridos no mercado em larga escala, em grandes quantidades, e possam fornecer outras propriedades. Além disso, os nanocompósitos também, né? Surgir novos nanocompósitos, e que isso estejam no mercado de uma larga escala, pode proporcionar maior durabilidade. Enfim, tem uma série de propriedades desses nanomateriais e que possam ser inseridos em outras áreas também, né? Já que a nanotecnologia ela é uma área interdisciplinar e multidisciplinar, então que ela possa ser inserida em outras áreas, como alimentos, a saúde. Então, nós acreditamos que, atualmente, né, com os projetos Embrapi, está com TRL menor, mas, ao longo dos anos, esse TRL vai evoluir e vamos ver todos esses produtos ou processos, né, que são executados aqui dentro do Instituto, dentro do mercado, em larga escala. Bom, ontem até, onde eu estava no ITV, que funciona dentro da UFOP, e a gente comentou uma coisa muito interessante, que nossos problemas de hoje, daqui a 5 anos a gente vai ter novos, daqui 10 novos, daqui 15 outros, e eles vão mudando, né? A nanotecnologia, eu vejo ela ainda muito pouco estudada, muito pouco difundida. A gente que trabalha muito com fornecedores, né? A gente tem pouca oferta, na verdade, acho que a gente nunca teve essa oferta. Então, o CT-Nano ele entra de ponta nesses estudos de nanomateriais e nanotecnologias, que cada vez mais e cada ano mais a gente vai conseguir observar e trazer novas demandas de problemas que a gente pode inserir nessas nanotecnologias, que vão surgindo, né? No caso, a gente já teve problemas de obstrução, a gente colocou, né, na proposta do projeto de nanocarga com o HMW, hoje o de correias. Então, daqui 15 anos, 10 anos, a gente vai ter novas demandas também, que, ao longo desse ano, a gente vai se capacitando, né? O CT-Nano vai ainda se capacitando mais, a gente já tem uma estrutura aqui de ponta, já conheci todos os laboratórios aqui, são impecáveis, mas vão se capacitando para que a gente consiga ainda estar inserindo esses materiais, desenvolvendo novos materiais. E eu falo que desenvolvendo novos materiais num território neutro, porque a gente desenvolver aqui, a gente está fazendo num território neutro, de academia e indústria, né? A gente não está desenvolvendo restrito a um fornecedor, a gente está desenvolvendo a pesquisa, a gente está desenvolvendo pesquisadores, então é um elo mútuo entre a empresa, né, e a academia. E, com isso, nos próximos 15 anos, a gente vai conseguir ainda alavancar muito mais resultados. 15 anos é muito tempo, né? 2040. Vou puxar um pouquinho e falar 3 anos, 5 anos. This meeting should be in English. Half of the people speaking no Portuguese. O CT-Nano deveria ser internacional. Vocês trabalham num dilema internacional, nanotecnologia. Então, assim, meu desafio para vocês, e a FAPEMIG pode pensar nisso, nunca tinha pensado nisso, pode ser, ajudá-los a ter conexões globais, né? É importantíssimo o trabalho em Embrapi, mas não é suficiente, né? Acho que o avanço vai estar nesse... Aí, pensando um pouco numa fase mais longa, talvez, não, ainda no curto prazo, né? Essa conexão IA-nanotecnologia é fundamental. E ontem a gente estava tendo uma reunião sobre inteligência artificial, né? A FAPEMIG, graças ao Luiz Gustavo, criou o que nós chamamos de CATIA, que é o catalisador de IA, onde a gente está conversando sobre IA com os vários representantes da sociedade, indústria, bancos, academia e governos, etc. E a gente chegou, um especialista em computação quântica, ele dizia o seguinte: o Google não está investindo em computação quântica para banco, para governo, para indústria, está investindo para materiais, desenvolvimento de materiais. E essa é a essência, né, está aqui dentro. Então, assim, deveria haver muito mais IA, nano-IA, combinado muito rapidamente, né? Não, acho que 15 anos é muito longo, né? E aí, lógico, que toda essa lógica da computação quântica, provavelmente o Gustavo deve ter comentado ontem, né, que a gente tem discutido com o INL, que é o Laboratório de Nanotecnologia da Ibero, né, lá em Portugal, com o Ado Jorge, que hoje é diretor do laboratório, a ideia de desenvolvimento de novos processos de computação, né, de alta potência, usando nanotecnologia. Então, acho que essa é a agenda do futuro que eu consigo vislumbrar, porque 15 anos é muito tempo, Glória e Mariana.
E eu acho que nós temos aí um potencial. Eu acho que o futuro amanhã é isso, é pensar como se associar a outros centros de nanotecnologia no mundo, outros Embrapis no mundo, para se tornar uma instituição cada vez mais global, porque a temática de vocês é uma temática global, de interesse de todo mundo. Todo mundo está fazendo as mesmas perguntas que vocês. E seria muito legal que o aniversário de 20 anos do CETENANO fosse um encontro como esse, em várias línguas, em chinês, em mandarim, em inglês, em alemão e tudo, tornando o CETENANO, de fato, uma instituição de valor global. Todo mundo está anotando, né? Para a gente colocar em prática. Pode falar, Ariadne. Só acrescentando, complementando a fala do professor Carlos Arruda, realmente é necessário ter esse imediatismo, né, pensar a curto prazo, principalmente por conta da pandemia, por exemplo, né, que nós vivemos na pandemia da Covid, que houve a necessidade da fabricação imediatista de vacinas, de máscaras com nanotecnologia para inibir a proliferação do vírus. Então, nós devemos realmente pensar a curto prazo para atender as demandas atuais e as que vierem. Giovana, se você quiser comentar um pouco de qual você acha que vão ser os problemas daqui a 5 anos, que você mencionou. Assim. Nossa, eu tenho tantos problemas que é complicado. Conta que a gente te ajuda. Mas, assim, eu acho que o nosso principal problema, no geral, é que eu vejo o que nos é ofertado como indústria um pouco estagnado. Então, a gente tem cada vez mais sofrido com problemas de desgaste. Desgaste, a gente é um dos nossos principais problemas, porque a gente tem que produzir, tem que aumentar a produção e não conseguindo ter, né, um intervalo que a gente deveria ter de paradas programadas. Então, a gente tem um desgaste acelerado. O principal ponto ainda que contribui com isso, que eu acho que vai ser o nosso principal desafio, e aí a Nano pode vir para reforçar isso, né? Cada vez a gente aqui em Minas, principalmente, nossas frentes de labs estão mudando. A gente está ficando cada vez com um minério mais ruim, eu brinco. Um minério mais difícil de manusear, tanto no manuseio como também de processar. Um minério que vai ficando mais compacto. A gente tem assim uma qualidade perante há anos atrás muito inferior. Então, por isso que os nossos problemas eles vão aumentando e eles tendem a só ir aumentando. E o que acontece a gente tem usinas e áreas preparadas para um minério que era há anos atrás processado. A gente não tem aquela indústria, aquela usina preparada para o que a gente está recebendo. E a gente não vai preparar ela, a gente não vai destruir uma usina e construir outra usina. Então, a gente tem que ir readaptando ela à medida que isso vai acontecendo, até porque isso é muito rápido. De um ano para o outro muda uma frente, a cada 2 anos muda, então não tem como a gente fazer grandes modificações. Então, a gente vai ter que trabalhar o quê? Nos materiais que estão ali dentro da usina mesmo, para a gente tentar otimizar, né, vamos falar assim, o máximo possível, porque chega em alguns momentos que a gente tem situações de desgaste assim, que se contar ninguém acredita. Como pode, né? A gente pega um aço manganês aí, Redfield, com 18% de manganês, que desgasta com 7 dias. Que a gente tem que pegar e trocar um revestimento com 7 dias. E é um revestimento, assim, gente, com 150 de espessura. Então, assim, é coisa que cada vez mais está crescente e vai continuar crescente. E não só em Minas, porque no Norte a gente está enfrentando o mesmo problema. O Norte também, até então, como era uma mina mais nova, né, foi a última que a Vale começou a trabalhar. O Pará foi a última, mas o Pará já está começando também com os problemas. A gente já não está naquela primeira frente ali que a gente tinha do minério bom, minério rico. Então, cada vez mais entre os problemas de dificuldade com a frente e os problemas também para beneficiar esses materiais para a gente conseguir entregar o minério que a gente tem que entregar. A gente tem um teor mínimo de qualidade, né? Por isso que a gente faz os beneficiamentos. E, novamente, também, não só no desgaste, no beneficiamento a gente tem muito material envolvido. A gente passa dentro de uma usina de beneficiamento, ela inteira ela é recoberta. Ela tem material de desgaste, ela é inteiramente recoberta em todos os pontos. Eu brinco que agora eu fico vendo tudo que eu vejo de desgaste, eu falo assim, e se a gente pôr nano aqui no material? Eu fui esses dias numa
uma fábrica de rolos. Ela é em Vespasiano, ela é australiana, mas ela tem uma fábrica ali em Vespasiano, chama Proc. E eles estão fazendo agora rolos de PAD, porque também, ao mesmo tempo que a gente tem que evoluir no controle de desgaste, a gente tem que evoluir na sustentabilidade, né? Não dá para a gente ficar gerando aí sucatas e botando tanto material no meio ambiente. Então, a gente tem que desenvolver soluções que vão ser sustentáveis. E aí, nesse caso da Proc, eles desenvolveram um rolo de PAD. E aí eu já pensei, gente, se a gente pôr no PAD aqui, a gente já tem a formulação do HMW, a nanocarga no HMW, a gente pode pôr o HMW no PAD, que aí a gente vai melhorar o desgaste desse rolo, vai ficar melhor ainda, ele vai desgastar com menos tempo. Então, assim, vão surgindo muitas oportunidades frente aos desafios que a gente vai tendo ano após ano com a mudança do nosso material. Muito legal. Então, a gente tem dois cenários assim em colisão, né, digamos, uma necessidade de adaptação do que já existe para conseguir fazer frente às demandas, novas propriedades, e aí talvez a gente possa integrar a inteligência artificial para justamente descobrir quais materiais podem atender a essas novas propriedades, né? Muito bacana. E pensando então nisso que a gente discutiu, né, a gente tem essas frentes aí possíveis. Eu gostaria que vocês comentassem como vocês acreditam que nós trabalharíamos juntos nos próximos 5 anos ou 15 anos, né, de acordo com o que vocês também considerarem razoável, nós, CETENANO, Embrapi, Vale, FAPEMIG, para conseguir amplificar os resultados já exitosos dessas parcerias e fazer frente a esses desafios. Só aproveitando, então, eu acho que assim, a gente já tem andado no caminho certo, que é não engavetar pesquisas, que eu falo, né? Que até um pouco que ele comentou da transferência, né? A gente teve até uma notícia muito boa recente, né, do case do HMW. Por quê? A gente conseguiu ter a patente licenciada, então a gente vai conseguir ter o revestimento comercializado. E isso, para a gente, assim, é encantador, porque a gente vê pesquisas que a gente às vezes consegue, mas fica ali dentro do armário. Por que adianta? A gente perdeu isso, e é uma patente do FMG Vale. A gente perdeu em mão de obra de pesquisa, a gente perde em HH de nós também, que ficamos envolvidos na pesquisa, em dinheiro envolvido na pesquisa para ficar guardado. Por mais que os relatórios ajudem muito em muitas coisas, né, mas a gente tem que materializar aquilo ali. Então, esse avanço que eu tenho visto que a gente já finaliza um processo pensando no pós, dentro da Vale mesmo a gente já tem estruturas para isso, porque eles também não querem que uma pesquisa fique. Então, eu acredito que a gente vai avançar cada vez mais. Olha, estamos num projeto, acabou, vamos para o segundo setor. O que é o segundo setor? Vamos criar um modelo de negócio, vamos ver como que a gente vai trazer isso para cá, como vai materializar, como vai ser o processo, porque também é um processo bem burocrático. Quase o tempo da pesquisa foi o tempo para conseguir comercializar a pesquisa. Mas comercializou. O negócio é a gente manter firme e não deixar de desistir, sempre seguir nos procedimentos como uma linha contínua. A pesquisa não acaba quando ela termina de fato. Ela acaba quando ela está disponível para todo mundo poder usar ela. E só para quem não sabe, né, esse projeto específico ao qual a Giovana está se referindo é o nosso projeto de revestimentos para silos e chutes de mineração, né, que usa o polietileno de ultra alta massa molar com óxido de grafeno reduzido. Então, é uma grande alegria do CETENANO mesmo estar chegando aí no nível do licenciamento para essa tecnologia. Eu reforço o que já foi mencionado anteriormente com relação ao aumento da escalabilidade desses projetos, né? E a Embrapi pode ajudar nesse sentido, não só a Embrapi, mas também com outras agências de fomento, a parceria também com a FAPEMIG. Além disso, não é só aumentar a escalabilidade, colocar esse produto no mercado. Também envolve a questão, bem mencionada pelo professor Carlos Arruda, sobre a questão da formação profissional, porque nós vamos precisar no mercado de profissionais que estejam habilitados para executar essas novas tecnologias. E, além disso, também direcionar as tecnologias já existentes, os processos já existentes, para outros setores, né, como energia, mobilidade. O grafeno ele pode ser aplicado em diversas áreas. Então, espera-se que possa realizar no meu ponto de vista, né, esses 3 tópicos. Questão de escalabilidade, questão de formação profissional e novos materiais. Até complementando rapidamente, que essa questão de formação profissional foi também algo que a gente debateu ontem,
que quando a gente tem, né, essas pesquisas, a gente não só forma, né, novas pessoas, mas a gente está formando mão de obra especializada. E essa mão de obra especializada ela é benéfica para a indústria também. A gente até brincou que a gente vai começando a ver o pessoal da academia com termos da indústria, que a gente vai repassando, a gente absorvendo termos também mais da academia. Então, fica uma troca assim que a gente vai ganhando um conhecimento acadêmico, mas o principal para nós é a gente formar uma mão de obra especializada, porque a gente tem um déficit muito grande na indústria, muito grande mesmo. O pessoal, eu vejo que muitos vão para a indústria e se estagnam ali naquela área, no crescimento acadêmico, vamos falar também, não busca mais, e a gente vai ficando defasado nessa especialização. E quando eu falo especialização, não só na tarefa ali, mas especialização mesmo acadêmica, que agrega novos conhecimentos, que traz novas soluções, né, e contribui com a inovação da indústria. Eu não vou resistir, professor, né? Ver um quadro e aluno, mas eu queria só deixar uma representação que a gente usa na análise de capacidade de inovar das empresas, em resposta à pergunta, e o que já foi abordado aqui responde muito bem isso. Meu entendimento é que a inovação... Pode fazer bem grande, tá? Para o pessoal da transmissão tentar ver se a gente consegue fazer eles enxergarem também. Tá Mas bom. qualquer coisa, depois eu falo com ele. Inovação, para a gente, tem duas dimensões. Muitas vezes, na academia, a gente se prende a uma dimensão, que é a dimensão do conhecimento, entendendo que a inovação são avanços de conhecimento. Fazer mais, saber mais, aquilo que a gente já sabe, aí a gente pesquisa para avançar no conhecimento. Mas inovação na empresa, ela só tem aplicabilidade se ela tiver uso. Então, a segunda a aplicação é o uso da inovação, o uso do conhecimento que foi desenvolvido. E aí o que a gente organiza, esse pensamento na indústria, é olhar isso sobre 4 possibilidades, de forma bem simplista. No quadrante inferior, onde você tem uso normal, uso tradicional, baixa inovação para o uso e baixo avanço de tecnologia, é onde você faz a aplicação visando produtividade. É o que a Giovana estava falando. Ou seja, vocês têm conhecimento que empresas como a Vale podem absorver e tornar isso ganho de eficiência, reduz desperdício, reduz resíduos, reduz materiais, tempo de serviço, etc. E tudo. Então, os 70% do que a gente chama de inovação é fazer melhor aquilo, aplicar aquele conhecimento de forma simples, né, incremental. Então, é tornar o conhecimento de vocês algo aplicável. Esse algo aplicável, ele muda de atores, e aí o que foi falado antes, a mineração, que está aqui com destaque, é um uso provável. E aqui o conhecimento que vocês têm de nanotecnologia, ele é voltado para, olha o exemplo, né, dessa patente, para um uso muito específico da mineração. Mas ele poderia também estar, como foi falado, na saúde, né, como você falou, na energia, em outros segmentos. E a problemática desse uso é diferente da problemática da mineração. Então, olhar nano do ponto de vista da tecnologia, mas talvez olhar do ponto de vista do mercado ou do cliente, que foi o que nós fizemos com vocês lá na FAPEMIG. A gente entende de fomento, mas a gente não entende de unidade Embrapi. Então, nós chamamos a Glaucia, chamamos o Rodrigo, chamamos outros coordenadores das unidades, falando, conta para a gente as suas dores, as suas necessidades. E, quando eles contaram, a gente conseguiu encontrar uma solução, né, uma solução inovadora para... Né, a Glória me falava que a própria Embrapi nos cita como exemplo de alguma FAP que está fazendo coisas diferentes. E o que a gente está fazendo não é nada diferente, a gente está ouvindo vocês. E vocês são diferentes entre si e tudo. Aqui está o Nano, aqui está o CT Vacinas, aqui está o pessoal de Uberlândia, está o pessoal de Viçosa e tal, com necessidades diferentes. E aqui está, hoje estamos com uma pessoa de mineração, mas poderia ser alguém da área de saúde, nano e saúde, ou poderia ser alguém da área de energia, ou da indústria automobilística, etc, etc, etc. E aí o desafio de vocês é saber conversar a linguagem deles, né? Que aqui nós sabemos conversar em linguagem de mineração, meu primeiro emprego foi na Vale, então sabemos conversar em linguagem de mineração, mas talvez não tenhamos competência na área de saúde, etc, etc. Se a gente olhar o terceiro quadrante, que é o quadrante da tecnologia,
Esse quadrante aqui nós focamos em produtividade, aqui nós focamos em tecnologia. Aqui existe um professor americano que deu um nome a esse quadrante, ele chamou de disruptiva a inovação nesse quadrante, porque ela é disruptiva não do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista da aplicação. Eu usar soluções de mineração em saúde, faz sentido? Totalmente sentido. Usar soluções de mineração em fármacos, faz sentido? Totalmente sentido. E isso é disruptivo, é aí que vem a palavra disruptivo. Então, aqui em tecnologia é onde a gente fala, por que não usar IA combinado com nanotecnologia? Por que não usar computação quântica com nano? Aí vem, ela fala em grafeno. Em grafeno é um avanço tecnológico que talvez não tenha ainda muita aplicação aqui, esse pessoal não tem dor, porque é um avanço ainda na área de mais conhecimento. E aqui nesse último quadrante, que a gente chama de radical, é onde entra a FAB-NS. É onde eu combino o avanço tecnológico com a aplicação. Então, eu desenvolvo um nanoscópio e tal, né? Então, eu teria a expectativa de ouvir novas histórias de FAB-NS. A gente cansa de falar, né, da FAB-NS, e ela representa bem a cadeia de valor que eu tinha conversado, né, vou chamar de talentos, da educação e tal, da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, se eu olhar, a FAB-NS está aqui, né, o CETENANO está aqui, né, o Departamento de Física está aqui, vou chamar de UFMG, e aqui as várias escolas que vocês usam para trazer esses talentos que estão aqui nessa sala e tudo. Então, essa estratégia, né, de um centro de tecnologia como o CETENANO, ele deveria ter essa abordagem complexa, né, que a gente pode, oportunamente, Glória, Rodrigo e outros, conversar mais a respeito, e ter esse entendimento de que vocês fazem parte de uma cadeia e que o papel de vocês é alimentar essa cadeia e também provocar, como ela bem falou, quando vocês aplicam soluções tecnológicas para resolver problemas da Vale, vocês estão também capacitando pessoas, que é um elo fundamental da nossa cadeia. Então, desculpa ser professoral aqui na nossa conversa, mas eu não resisti. Nós agradecemos, não tem nada que desculpar, não. Ariadne, vamos fazer um centro de competência nano e computação e IA? Vamos sim, principalmente nanosensores, né? Que envolvem diversas áreas, podem abranger saúde, siderurgia, enfim. Vamos sim, vamos... Tá. A Embrapi ela tem vários modelos de credenciamento, né? Credenciamento Comunidade Embrapi, para execução de projetos com diversas fontes, e com indústria, né? E já, quando a unidade é credenciada Comunidade Embrapi, como CETENANO, ela executa projetos com TRL mais elevado, a partir de 3 a 6, a 9, dependendo da modalidade do recurso que a Embrapi disponibiliza. Já o centro de competência, eles são centros para desenvolvimento de novas competências. Então, já envolve a pesquisa de base, que é o que nós fazemos na academia, né, desde o TRL 1, 2, bem básico mesmo, e a Embrapi ela ajuda nesse sentido, porque é um recurso alto, né, para investir. Então, existe esse centro de competência com esse recurso para iniciar essas pesquisas de base até um TRL maior, mas o incentivo é para o desenvolvimento de novas competências. E em períodos específicos, né, conforme os nossos parceiros, né, nossa agência de fomento do Ministério, eles solicitam algumas demandas, né, específicas. Esse ano foram algumas demandas na área da saúde, e nós também podemos, a Embrapi, né, como representante, nós podemos também incentivar outras demandas, outras competências. Então, nós podemos até levar essa sugestão da unidade, né, para surgimento de novas competências na área de IA, na área de tecnologia, direcionado um pouquinho dos dois, né? Então, basicamente é isso. Formação de RH, o estudo desde a base, do conceito, até evoluir para um TRL maior, se for o caso, né? Então, a Embrapi ela acaba auxiliando nesse sentido, porque a pesquisa de desenvolvimento e inovação ela é um risco. E a Embrapi ela acaba auxiliando nesse sentido, fornecendo recursos não reembolsáveis para que as empresas também possam ser incentivadas a usar parte dos seus recursos na pesquisa sem ter tanto custo assim. É um grande incentivo, né, para fomentar essas novas competências que a gente precisa construir para chegar lá na inovação radical, né? Sim. Isso aí. E conceitos, né, de inovação. São conceitos novos,
novas teorias, enfim, é aquele estudo de base mesmo. Isso aí, conhecimento avançado, buscando usos avançados também, né? Então, agora a gente vai abrir finalmente para as perguntas do público presente. Por favor, professor Carlos. Vou levar o microfone, peraí, que aí as pessoas te escutam também. Bom dia a todos. Carlos Tagliasso, sou professor de toxicologia da Faculdade de Farmácia e atualmente numa grande parceria com o CETENANO, que é a Samarco, na coordenação de um projeto, né? Bom, Marina, a sua ideia é ótima do centro de competência, mas está na fila porque o de toxicologia está na frente, né? Professor Arruda, a minha pergunta para você, né, é animadora a sua fala, né? Mas eu vou citar aqui, que eu peguei no Instagram um dia, a Duda Salabella, que é deputada federal, falando sobre universidade e inovação. Por que eu estou falando especificamente dela? Porque a UFMG conseguiu emenda parlamentar com ela, né? Então, eu acho importante fazer essa citação, sabe? Ela comentou o seguinte, que a universidade é interessante, que a gente publica muito artigo, preocupado, mas sempre dependente da tecnologia do exterior, né? Que a gente nunca desenvolve aqui, a gente preocupa muito em publicar, porque, na verdade, não é realidade, né? Então, esse aqui é o ponto que eu vou chamar aqui a atenção, né? Como é que a gente pode fazer para que isso chegue, de fato, no Congresso, né? Porque o professor universitário não sabe fazer política. Se a gente soubesse fazer política, nós teríamos nossos representantes lá com a bancada da ciência, tecnologia e da educação. Então, como que a FAPEMIG, outras FAPs, né, ou outros atores podem chegar no Congresso e mostrar, de fato, o que a universidade faz, o que o centro de pesquisa, como o CETENANO, faz. Ou seja, nós temos que mostrar a esse pessoal o que efetivamente nós fazemos, né, que eles não têm conhecimento disso, né? Obrigado, professor. Eu acho que esse é um grande desafio, que é criar na nossa sociedade a cultura da inovação, né? Então, objetivamente, o CONFAP, que é a Associação das FAPs no Brasil todo, são 27 fundações de amparo nos estados, decidiu, há semana passada, numa reunião em Goiânia, a iniciar uma campanha de valorização da ciência no Brasil. No Moldes, né, por sorte nossa, hoje um dos nossos colaboradores na área de comunicação, ele trabalhou naquela campanha da Globo, o Agro é que importa e tudo mais. Então, ele aposentou na Globo e está trabalhando no CONFAP, e ele que está liderando esse processo. Então, estamos trabalhando essa ideia de uma campanha de valorização da ciência. O senhor falou, né, dos parlamentares, mas o que mais me preocupa são os executivos. O executivo público, né, o governador, o prefeito, os secretários e tudo. Nós vemos que, para muitos deles, a ciência e tecnologia é um peso, é uma obrigação, às vezes. Não é o caso de Minas, hoje a gente tem um apoio do governo, que é muito bom, mas é cíclico, né? Há 8 anos, o orçamento da FAPEMIG hoje é de 560 milhões, há cerca de 8 anos era 90 milhões. Não era nem suficiente nem para pagar as bolsas. E outros estados do Brasil, né, nós estamos vendo o mesmo sintoma. Assim, o governo chega com muito recurso aportado em ciência, tecnologia, vem um novo governante, joga tudo fora, começa tudo do zero. Então, esse risco, essa sazonalidade, que nem é sazonal, assim, né, muitas vezes é caótico, que eu acho que me preocupa muito, mas a sua preocupação procede, né? Ou seja, nós temos que trabalhar, criar uma cultura de valorização da ciência e tecnologia na nossa sociedade, influenciando os tomadores de decisão, nesse caso os parlamentares, mas também a sociedade, os executivos e tudo. Eu acho que nós precisamos da sociedade apoiar a ciência e tecnologia, né? Os pais falaram, o meu sonho é que meu filho, minha filha vá ser cientista, né? Então, o CONFAP está preocupado com isso, de criar essa cultura de valorização da ciência, sem dúvida. Obrigado pela provocação. Bom dia. Continuando um pouco na pergunta do professor, ainda para o professor Arruda, eu fiz meu doutorado fora e eu queria compartilhar e fazer uma pergunta após isso. Era muito comum, no instituto que eu estudei, os professores quererem utilizar o Sirius aqui no Brasil. Tinham contato já com brasileiros, principalmente com a Embrapa,
esse intuito de compartilhar as estruturas brasileiras, porque eles viam que eram muito boas. Agora, continuando com o que o senhor comentou durante agora a mesa redonda, a respeito da IA e da computador quântico. Nem o computador quântico ou a OpenAI, DeepSeek e tal, eles desenvolveram isso sozinhos. Foram com aporte governamental. E semelhante ao Sirius, que também foi um projeto governamental, seria possível algo semelhante, eu imagino que não só pela FAPEMIG, mas algo federal, o desenvolvimento de um computador quântico e de clusters também para manter os dados que são gerados com a IA aqui no Brasil? Talvez isso que a Mariana comentou desse empreendimento, ou talvez algum outro empreendimento poderia gerar essa oportunidade aqui para o Brasil e atrair tecnologia estrangeira que nem o Sirius acaba atraindo? Tem o PIBIA, né, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele não está indo nessa direção. Ele está indo na direção de comprar tecnologia e desenvolver aplicabilidade, né, os agentes de IA e tudo mais. Então, não está aí. Nós apresentamos um mês atrás para a FINEP uma proposta de desenvolvimento de uma tecnologia brasileira de computação, vou chamar quântica, mas interface quântica com nano e tudo mais, junto com o INL, o Laboratório de Portugal. Lógico que tem o ADO por trás dessa história, né? Então faz uma diferença muito grande. Foi muito bem recebido pela FINEP, essa ideia e tudo, que é o órgão que teria recursos, né? As FAPs têm muito pouco recurso, né? A FAPEMIG é a terceira maior do Brasil, tem 500 milhões. Né? São Paulo tem 2 bilhões de receita anual e o Rio tem 600 milhões, 700, um pouco mais que Minas. Então, talvez São Paulo tivesse capacidade de investir, mas está longe dos trilhões que o mundo está investindo nessas tecnologias. Então, existe uma intenção de trabalhar junto com a FINEP disso, e existe uma proposta da FAPESP, né, a FAP de São Paulo, de usar o recurso que ela ganhou com o investimento em internet, uma parte desse recurso no desenvolvimento de novas tecnologias, não uma computação, mas aplicação brasileira e tudo. Há uma crítica grande, ontem mesmo no debate que nós fizemos no CATIA, né, que é o nosso catalisador de IA, de que isso é muito tempo e a diferença de recursos que os chineses, os americanos e os alemães estão investindo e a nossa capacidade de investir, talvez fosse melhor investir nesses 2 quadrantes, né, que é o uso da tecnologia e para resolver problemas da sociedade e identificação de novas oportunidades de uso de tecnologia, novas aplicações, como eu sei, o CIA, né, aqui da UFMG, na área de saúde. Então, existe uma pressão, até, eu diria, da sociedade, de uma maneira genérica falando, de não ir para a dimensão da tecnologia, mas ficar na dimensão da aplicação da tecnologia. Então, essa é uma discussão que está aí rodando e tudo. Hoje, eu diria que o Brasil não tem capacidade de competir no desenvolvimento de tecnologias. É dinheiro demais, é recurso demais, e eles são escaláveis, né? O que nós vamos ver é isso escalar muito rapidamente e nós ficarmos longe. Eu acho que a provocação que a Giovana fez de formar pessoas, eu acho que já é um passo importante. O Brasil tem um ranking mundial de aplicação de IA, o Brasil está na posição 30, e a parte de desenvolvimento de pessoas está na posição 27, é a nossa melhor posição. Então, nós temos capacidade de ter gente, mesmo que esteja lá fora e tal, mas gente que possa nos ajudar a ser incluído. Desenvolver novas tecnologias, eu acho muito difícil nesse momento. Agora, um ponto que você falou, né, volta ao meu ponto da internacionalização do CETENANO, né? Eu acho que um passo fundamental é isso, é trazer para cá os israelenses, trazer os alemães e tal, e tornar aqui um fórum, um ambiente que eles olham para o Brasil e falam, ali tem conhecimento relevante, eu quero estar lá, quero estar junto com esse pessoal. Eu acho que esse é um passo fundamental. Pessoal, a gente está se aproximando do nosso horário de conclusão da mesa redonda. Então, eu vou pedir para quem tiver mais perguntas para contactar nossos convidados depois, tá? Por favor, a gente
se vocês concordarem, né, a gente pode disponibilizar os contatos. E aí a gente tem um minutinho assim, para cada um fazer uma fala de fechamento, caso queira comentar mais alguma coisa. Acabou que não deu para vocês fazerem perguntas entre si, né? Eu peço perdão. Mas vamos concluir assim para deixar uma mensagem bacana aí pensando presente e futuro, Cetenano, Embrapi, Vale e FAPEMIG. Agradeço novamente pelo convite, por fazer parte, né, contribuir de forma indireta com os projetos realizados aqui no Cetenano. Também só complementando algumas perguntas, a Embrapi ela tem esse centro de competência, inclusive o centro de competência sobre quântica, que é justamente no intuito, né, de tentar desenvolver novas tecnologias. Mas, como foi mencionado, ainda é um trabalho de formiguinha, né? Precisamos evoluir um pouco mais e conseguir mais recursos para a evolução nesse sentido. E agradecer, mais uma vez, eu estou lisonjeada pelos projetos da Embrapi, aqui realizados pela unidade, e também espero contribuir cada vez mais com os recursos, né, como responsável pelo acompanhamento, e também, quem sabe, termos um centro de competência aqui. Obrigada. Eu queria parabenizar, né, o Cetenano pelos seus 15 anos, agradecer por essa parceria. A gente já está mais da metade desses 15 anos, né, com parcerias contínuas, e que a gente continue ainda, sempre continuamente. Vocês são braços nossos na pesquisa, né? A gente não consegue sem vocês, sem outros centros. A gente tem que produzir minério, não tem como a gente fazer pesquisa. E que a gente tem ainda muitos exemplares, como a placa que a Clara trouxe, de uma pesquisa materializada aí e sendo utilizada por nós. Obrigada a todos. Bom, também parabenizá-los pelo trabalho, pelos 15 anos, parabenizá-los pelo que vocês vão fazer, né, desde já, né, porque eu acho que é muito importante. O FAPEMIG está à disposição de vocês, né, nós queremos ser inundados de projetos, né. Esse ano foi o recorde de projetos que a gente vem recebendo, e nós não temos capacidade de apoiar todos, mas queremos receber todos. Então, continue mandando muitos projetos de alta qualidade, para que a gente possa, aí sim, apoiar uma ciência de peso, né, uma pesquisa relevante para Minas, para o Brasil e para o mundo. Obrigado, pessoal, e parabéns. Muito obrigada, pessoal. Da nossa placa, eu queria só virar ela um pouquinho aqui para a transmissão e contar para o pessoal o que está escrito. Tá assim, ó, placa para revestimento de chute UHMWPE, que é o polietileno de ultra alta massa molar mais 0,25% massa-massa de RGO, que é justamente o óxido de grafeno reduzido. E aí, embaixo, a gente tem a tradução para o inglês. Então, para concluir a mesa redonda, eu queria só dizer que foi a primeira vez que eu participei de uma mesa redonda que tinha uma mesa redonda de fato. Então, eu acho que foi um ótimo sinal de que as coisas iam caminhar bem. Muito obrigada, boa manhã a todos e até a próxima. Obrigado, Marina. Primeira vez e muito bem conduzido, tá? Parabéns também. Agradecer aos nossos participantes, primeiro por terem aceitado o convite de estar aqui conosco nessa manhã. A gente sabe da agenda complicada de cada um, ainda mais fim de ano, né? Também por todo o apoio que a Embrapi, Vale e FAPEMIG têm dado ao Cetenano nesses anos. E nós queríamos entregar para vocês uma lembrancinha pela participação, pela presença. Vou pedir para a Ana fazer a entrega, por favor. E convidamos a todos para o coffee break e também para visitar a nossa vitrine tecnológica com a exposição dos pôsteres, novamente no 4º andar aqui do nosso prédio. Aproveitem aí para conversar, trocar ideias, conhecer os trabalhos apresentados, e a gente volta às 10h30 da manhã, em ponto, para mais uma rodada de palestras com a apresentação da frente de caracterização. Até daqui a pouco.